Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos compreender o sentido deste texto bíblico que nós acabamos de ler. Que possamos empregar este aprendizado em nossas vidas para vivermos de fato o verdadeiro sentido do Natal. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria, hoje nós nos encontramos reunidos para mais um culto de Natal. Como é bom ver a igreja cheia de pessoas com o mesmo intuito de celebrar o nascimento de Cristo. Que época boa! Creio que, para a maioria de nós, o Natal representa aquele momento ao longo do ano de paz, de um pouco de descanso, de alívio, de relaxamento, em meio a um fluxo de acontecimentos turbulentos que se sucedem ao longo do ano. Então, se a sua vida for igual à minha, provavelmente o seu ano é um ano marcado por turbulências, por problemas. Claro que há coisas boas também que acontecem ao longo do ano, mas nós, seres humanos comuns, temos uma vida bastante agitada ao longo do ano. Nós temos problemas de todos os tipos, temos aqueles boletos que insistem em chegar aos nossos lares. A gente tenta esquecê-los, mas eles aparecem, eles estão lá regularmente e nós temos que quitá-los. Existem os problemas no trabalho, existem os problemas sociais, familiares, questões que nós precisamos resolver, e parece que a cada dia, ao longo do tempo, esses problemas vão se avolumando. Então o ano passa e a gente nem percebe, mas o Natal é como um oásis no deserto. É aquela oportunidade em que
as ruas, os prédios, as lojas estão decoradas com as luzes cintilantes de Natal, os shoppings com aquelas decorações bonitas, os corais se apresentando nas praças públicas, nos metrôs, nos shoppings. É uma época diferente, em que a gente sente que existe vida, uma vida mais tranquila, mais relaxada. É um período muito curto do ano, mas é um período em que a gente sente que dá para descansar a nossa mente agitada. As nossas vidas, cada vez mais, se parecem com um mar revolto, com ondas agitadas, e a gente tem a impressão de que a gente é empurrado de um lado para outro. Ainda mais quando a gente escuta as notícias, quando a gente olha para o mundo que nos cerca, quando a gente vê as circunstâncias. Que loucura que nós estamos vivendo, gente. São guerras que não acabam mais. Em pleno 2024, estamos chegando aí em 2025. Guerras que nem a diplomacia moderna consegue resolver. Países ainda invadindo outros, matando pessoas, gente passando fome, pessoas morrendo vítimas de epidemias. A violência que nos cerca, quando a gente vê os aplicativos de noticiários, a gente tem a impressão de que não dá nem mais para sair de casa. O assalto pode acontecer quando você está saindo do portão da sua residência. Então é um fluxo de turbulências, de violência, de acontecimentos chocantes, e a gente está no meio disso tudo. E a nossa mente agitada, sendo levada de um lado para o outro. Mas aí, finalmente, chega o Natal e parece que a gente entra num mundo diferente, onde as coisas são mais cor-de-rosa, onde as coisas parecem que são mais românticas. Ainda bem que existe uma época do ano assim. Parece que até que nós nos tornamos mais tolerantes com os outros. Não é? No Natal, na época do Natal, nosso comportamento também é diferente. Nós somos mais pacientes. Nós escutamos mais os outros. Somos mais receptivos. Estamos mais inclinados a perdoar uns aos outros. Então, aquelas famílias com os irmãos brigados. Aí vai chegando perto do Natal, um liga para o outro. Olha, me desculpa, eu falei com você com um tom mais agressivo. Está chegando o Natal. Nós somos da mesma família, somos irmãos. Olha, me perdoa. Então, que bom que existe o Natal. Nós nos tornamos menos agressivos e mais inclinados a olhar com empatia para o nosso próximo. Em Um Conto de Natal, o escritor Charles Dickens narra a transformação de seu personagem, Ebenezer Scrooge, um homem avarento, um homem difícil, mas que no Natal é transformado. E ele passa, então, a compreender o sentido do Natal. Scrooge, então, se torna uma pessoa
aberta à generosidade e ao amor em relação ao próximo. Charles Dickens escreveu: eu sempre pensei no Natal como um tempo de bondade, perdão e caridade. A única época do calendário em que homens e mulheres parecem consentir em abrir livremente os seus corações. E a escritora norte-americana Mary Ellen Chase afirmou: o Natal não é uma data, é um estado de espírito. E esse espírito de final de ano é bom, é positivo. Mas cá entre nós, é muito superficial, é ineficaz em produzir uma verdadeira transformação nas nossas vidas e na vida da sociedade em geral. É uma época bacana, com um espírito muito positivo, mas passageiro. Passa a época do Natal e lá vamos nós de novo na mesma rotina marcada pelo egoísmo, pela agressividade, pelo preconceito, pela intolerância. É importante que um Natal seja mais impactante em nossas vidas. Porque só um Natal que faça sentido verdadeiro para você e para mim pode mudar o rumo perigoso e autodestrutivo para o qual caminha a nossa sociedade. A nossa civilização, meus irmãos, embora tenha atingido níveis de conhecimento científico e técnico inigualáveis na história, a nossa civilização nunca esteve tão perto da autodestruição como na época de hoje. E se o Natal não significar algo mais profundo do que um mero tempo de descanso, de troca de presentes, de um espírito mais leve, se o Natal não for nada mais do que isso, ele será improdutivo em mudar o destino para o qual nós caminhamos como sociedade. Afinal de contas, o que é o Natal? O que significa o Natal para mim? O que significa o Natal para você? O que significa o Natal para a igreja cristã, que ano após ano, ao longo de 2000 anos, um pouco mais, tem celebrado essa data com tanta festividade? Mas o que é realmente o Natal para mim? Nós acabamos de cantar no cântico, eu sei o sentido do Natal, mas será que nós, de fato, nos apropriamos do verdadeiro sentido do Natal? Quando nós lemos a história do Natal na Bíblia, nós percebemos que ela representa um plano de Deus para você e para mim. Por meio do nascimento de Jesus Cristo, Deus dá início à concretização de um novo projeto para a humanidade. E quais são os elementos desse projeto? Esse texto bíblico que nós lemos nos ensina as características desse projeto de Deus para as nossas vidas. E a primeira característica desse projeto é a nossa
conexão com Deus. O projeto de Deus para a humanidade é que esta humanidade seja conectada, ligada visceralmente ao Criador. A nossa humanidade até sabe do Natal. As pessoas celebram o Natal. Mas o que os acontecimentos indicam, o que a situação indica, é que até o momento o Natal parece não ter cumprido o seu objetivo primordial de conectar a humanidade com Deus. Porque quando o texto bíblico diz que aquele ser que foi gerado no ventre de Maria é um ser que tem a sua origem no Espírito Santo, e esse ser tem um nome que é Jesus, que significa o Salvador, significa Deus salva, e o seu título é Deus conosco. Esse acontecimento tem em si a implicação de que os céus e a terra passam a viver agora uma realidade em conjunto. A realidade divina entra na história humana. A realidade atemporal de Deus passa então a fazer parte da temporalidade da história humana. Deus passa a fazer parte da história. E Jesus Cristo é a concretização humana desse projeto novo de Deus para o ser humano. E não é só Jesus que deve ser a marca da união entre Deus e o homem. Você e eu somos chamados para integrar este projeto encabeçado por Jesus. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que ele é Deus conosco, Jesus não veio ao mundo para ser um personagem isolado, um personagem a ser objeto da nossa devoção, principalmente no Natal e na Páscoa. Quando Jesus nasce, o que Deus está dizendo para mim, para você, para a humanidade é: o que Jesus é, eu quero que você também seja. Claro que nós não seremos como Jesus nessa vida, mas nós somos convidados a mergulhar e a viver esse novo projeto de Deus conosco. Deus está na minha vida. Eu não sou Jesus, mas Jesus me ensina que Deus está comigo, Deus está conosco. Ele está presente em mim, Ele está presente em você, Ele mora dentro de você. Ele não está apenas ao seu lado, Ele está dentro de você. É isso que a Bíblia nos ensina quando fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de cada um de nós. Você também é integrante desse projeto de Emanuel, Deus conosco. Jesus não veio para ser alguém isolado da história. Ele veio para ser alguém que é exemplo para você e para mim. Aquilo que Jesus viveu, claro, que numa intensidade, numa profundidade que nós jamais vamos atingir nessa vida. Mas a essência do que Jesus veio concretizar como projeto de vida é o convite para que você e eu vivamos exatamente, pelo menos em essência, aquilo que Jesus viveu. Jesus viveu um modelo de vida que é parâmetro para você e para mim. É interessante, e interessante de um lado não tão positivo. Eu tenho visto muitas vezes, e até teólogos dizendo, que para os cristãos, a Páscoa
é muito mais importante que o Natal. Você já ouviu isso alguma vez? A Páscoa é o acontecimento máximo do cristianismo. E o Natal é praticamente marginalizado na periferia da teologia. Interessante. Por que o cristianismo criou esse conceito? Na verdade, o cristianismo ocidental. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Natal, ok, Jesus nasceu. Quantas vezes eu já não escutei, e você também já escutou, e você deve ter até aprendido isso na escola dominical, em alguns momentos, que o que salva a humanidade é a morte de Jesus. Porque na morte Jesus paga o preço dos seus pecados. E isso levou a igreja ao longo dos séculos a valorizar muito mais o derramamento de sangue de Cristo na cruz do que a vida de Jesus, do que os ensinamentos de Jesus. De cada 10 pregações nas igrejas cristãs, creio que apenas uma pequena fração aborda, por exemplo, o Sermão do Monte. Meus irmãos, a morte de Jesus só salva porque ele viveu em vida uma história que serve de modelo para você e para mim. Porque o que nos salva mesmo no dia a dia é o que Jesus ensinou. É a vida de Jesus. É o exemplo de como ele viveu, de fato, uma parceria com Deus. Quando Jesus sofre, ele ora a Deus. Ele mostra que Deus, de fato, está na sua vida, presente. Quando Jesus come com pecadores, com prostitutas, ele mostra que Deus está de fato conosco. Ele não está num pedestal, ele está aqui com você e comigo, junto aos nossos defeitos, solidário ao nosso sofrimento, ao nosso pecado, às nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, a nossa história muitas vezes destrutiva de vida. Ele esteve junto à mulher samaritana, que estava falida em seus relacionamentos românticos. Mas ele estava lá, mostrando que Deus é Deus conosco. É só a morte de Jesus que nos salva? É só um sangue que nos salva? Ou é o modelo de vida que Jesus nos transmite que nos salva? Claro que a morte e o seu sangue têm um significado altamente precioso para nós. Mas só tem esse significado porque ele viveu uma vida em união com Deus, que nos serve de modelo para nós vivermos uns com os outros. Isso é ser uma humanidade conectada com Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos atenienses, em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Nós não fazemos absolutamente nada sem a presença de Deus em nossas vidas. A diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem é que aqueles que não creem não estão conscientes de que Deus está neles. Mas se Deus não estiver presente na vida de uma pessoa, ela nem sequer respira. É isso que Paulo ensina
aos atenienses. E a nossa humanidade, meus irmãos, não está conectada com Deus. A nossa humanidade é uma humanidade autocentrada. A nossa humanidade é uma humanidade que tem valores totalmente diferentes dos de Deus, dos valores que Deus ensinou por meio de Jesus. E aqui vem a segunda parte do projeto de Deus para a humanidade. Deus enviou Jesus para que a nossa humanidade fosse resgatada do pecado. O pecado é uma carga que existe sobre as nossas vidas e sobre a nossa humanidade como um todo. O pecado é uma realidade que nos aliena de nós mesmos, nos aliena uns dos outros e nos aliena de Deus. Você já ouviu certamente numa expressão da medicina que é o delírio. Você sabe o que é um delírio? Do ponto de vista da psiquiatria? O delírio é uma ideia fixa, praticamente irremovível, e que a pessoa vive em função daquele pensamento e ele tem certeza que aquilo é verdade. E é uma ideia completamente fantasiosa. Então, por exemplo, tem gente que acredita que é Napoleão Bonaparte. Tem gente que acredita que é Jesus. Tem gente que acredita que o mundo vive em função do que ele pensa. Isso é delírio. O pecado é como um delírio espiritual, em que a pessoa acredita de fato que pode viver sem Deus. O pecado é um delírio que faz com que o ser humano acredite na ideia louca, fantasiosa, de que é ele o dono da sua própria vida. O pecado é um delírio que dá a impressão falsa de que eu posso viver sem você, sem os outros. Que eu tenho o poder de viver isolado, que eu não preciso dos outros. É um delírio, porque a humanidade só consegue sobreviver se as pessoas entenderem que a minha vida depende de você e a sua vida depende de mim. Porque no dia em que não tiver ninguém para tirar o leite da vaca, no dia que não tiver um profissional para limpar o lixo da sua rua, no dia em que não tiver um profissional que faça a limpeza da igreja, no dia que não tiver um profissional que ande vistoriando a sua rua para ver se está em segurança, no dia em que não tiver um profissional que embale o alimento e leve para o supermercado, você e eu não sobreviveremos. Nós precisamos realmente uns dos outros. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Mas o pecado nos aliena. Ele nos dá uma falsa sensação de segurança que não existe. O pecado nos diz: Roy, você é capaz de viver sozinho, de conquistar pelos seus méritos tudo aquilo que você precisa. Bobagem, isso é mentira. Você e eu precisamos desesperadamente da graça de Deus em nossas vidas. E Jesus é quem representa essa concretização da união da realidade divina com a realidade humana na minha vida e na sua vida. E por fim, um terceiro elemento que caracteriza esse novo projeto de Deus
é a existência de uma humanidade solidária e fraterna. Você acha que nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas realmente sejam empáticas umas com as outras? Em que as pessoas realmente sintam compaixão por aquele que está sofrendo? Claro que há pessoas muito empáticas, há pessoas muito compreensivas, há pessoas muito solidárias, mas será que é a maioria? Eu tenho a impressão de que se nós, igreja, fôssemos de fato um exemplo de fraternidade e de solidariedade, provavelmente hoje o mundo inteiro já seria cristão. Nós já estaríamos no paraíso. Esse mundo já seria o paraíso. A nossa ênfase teológica, acredito que você vai concordar comigo, é que Jesus veio ao mundo. O que você mais escuta na igreja, na televisão, nas mensagens? Jesus veio ao mundo para me salvar dos pecados. Que mais? Ele veio ao mundo para me salvar dos pecados, tá? E daí? Ele veio ao mundo para nos salvar dos pecados. Parece um disco quebrado. Ele só veio salvar o ser humano dos seus pecados para que, salvo dos pecados, nós possamos construir uma sociedade mais justa. Ele de fato veio nos salvar dos pecados, mas com que objetivo? Para nós sairmos desfilando, colocar um adesivo atrás do carro, como que é? No arrebatamento, meu carro vai ficar desgovernado, ou eu vou para o céu e você para onde vai? Não é esse o objetivo da vinda de Jesus. Ele não veio para nós termos um crachá. Eu nasci de novo, eu sou salvo. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Não! Ele veio porque somente nos salvando do pecado, nós podemos, de fato, viver uma relação humana mais saudável. Uma relação humana em que eu possa olhar para você como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Quando eu consigo enxergar que Deus está presente na sua vida, eu vou te respeitar, eu vou desejar o bem para você, eu não vou trapacear você, eu não vou mentir para você, eu não vou te prejudicar, não vou te roubar, eu não vou te trair. Por quê? Porque eu vejo Deus em você, porque Jesus é Deus conosco. E se eu vejo Deus em você, a minha única alternativa é amar você. Esse é o sentido do Natal. Que nós possamos ser colaboradores de Deus nesse projeto. Você aceita ser colaborador de Deus nesse novo projeto de Deus conosco? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê em Jesus como o primeiro a cumprir esse projeto de Deus. Mas ele é o primeiro, nós somos convidados a segui-lo, a imitar o seu exemplo. Que nós possamos ser, de fato, pessoas que vivem conectadas com Deus. Que nós possamos ser pessoas, de fato, libertas da alienação do pecado. Que nós possamos ser uma sociedade empática, fraterna, solidária. Que Deus nos abençoe.